Bom, promessa é dívida e eu estou aqui invadindo a sua manhã de domingo para trazer a segunda parte do documentário O Testamento, a história de Anita Harley, a mulher por trás das casas pernambucanas. Eu já contei a primeira parte do documentário que está disponível na Globoplay em 5 episódios. Ele está com o link aqui no comentário fixado. E preciso dizer para vocês que para vocês conseguirem acompanhar, vocês precisam assistir a primeira parte. Foi assim que a gente acordou no primeiro vídeo. Então eu tô aqui para trazer para vocês aí os 3 episódios que faltam, onde tem muita reviravolta, onde muitas pessoas vão surgir até o final da história. E o fim ainda não é todo o fim. Afinal de contas, Anita continua viva. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Compartilhe esse vídeo, ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho imenso prazer em repostar. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, antes de começar o vídeo, eu preciso dizer para vocês que ter um parceiro como a Insider faz muita diferença no meu trabalho. É um motivo, por exemplo, de vocês estarem assistindo esse vídeo aí de uma forma extra. Então, a Insider é uma parceira já de longa data aqui no canal e eu venho aqui falar para vocês que no mês do consumidor, que é um mês muito especial para Insider, onde a meta da Insider é colocar uma peça, uma camiseta aí no seu guarda-roupa para que você possa usar e se apaixonar também pelos tecidos da Insider. E para isso, o meu cupom de desconto vai ajudar você, porque a Insider está disponibilizando muito desconto. Com os descontos do site, que estão sensacionais, mas muito bom mesmo, mais o meu cupom, que é o cupom Joyce, você consegue até 30% de desconto nesse mês do consumidor. Então não perde tempo, confere. Eu vou deixar o link que já tem o meu cupom aplicado, onde vocês já vão conseguir fazer as suas compras e o desconto ele entra automaticamente aqui no box de descrição e também no comentário fixado. E assim você garante as suas peças que desamassam no corpo, são hidrorrepelentes, também tem regulação térmica, desbotamento lento. Aproveita o mês do consumidor e garante aí a sua peça da Insider. E muitos de vocês também sabem que eu fui indicada no Insider Creators Awards e eu estou participando da categoria Além do Conteúdo. Se você puder votar em mim, isso ajuda muito o meu trabalho. Afinal de contas, a Insider também ajuda esse canal a continuar existindo, a fazer com que tudo aqui funcione. Então eu vou agradecer bastante se vocês me derem essa força. Eu vou deixar o link também aqui na descrição. Eu agradeço a vocês, agradeço a Insider e agora vamos começar o vídeo. Bom, na primeira parte desse vídeo eu contei um pouco de como tudo começou, como a Anita ela acabou internada, como ela acaba nessa situação que já leva e já perdura por 10 anos e agora também nós vamos falar um pouco mais sobre a Christine, um pouco mais sobre a Suzuki e também sobre o filho Arthur. Porém, eu vou começar aqui com o primeiro, vamos colocar aí a primeira grande decisão judicial que vai colocar, claro, muito poder nas mãos de Suzuki e muitas interrogações na cabeça de muitas pessoas. E preciso dizer para vocês que é importante a gente prestar atenção nessa história porque existe uma grande chance do próprio Arthur, o filho da Suzuki, não ter, de repente, aí tanta certeza de como foi o passado dele. Não dá pra gente saber que história foi contada. Se essa história, ela não for verdadeira, e aqui eu não estou afirmando que é verdadeira ou que é falsa, não é meu trabalho fazer isso, mas eu estou dando para vocês aí uma visão sobre o documentário, existe uma possibilidade de ter sido montado, sim, aí de repente uma ideia montado, até mesmo um passado aí bem anterior ao que aconteceu com a Anita, de repente já pensando na possibilidade de alguma coisa acontecer no futuro e de repente a Suzuki acabar protegida. Lembrando os principais pontos aí da primeira parte que vocês vão encontrar e que vai ser importante para o futuro, nós temos que lembrar que a Anita Harley deixou para a Suzuki uma casa valendo milhões. Aí a gente está falando de uma casa que pode valer entre 30, 50 milhões, alguns dizem 100 milhões. Não acredito que vá valer tudo isso, acredito que fica aí na casa dos 50 milhões, talvez, aí dependendo da conservação. Porém, muita coisa aí fica no ar, como por exemplo, muita gente diz que Suzuki era apenas a funcionária dela, dama de companhia dela, porém, durante o documentário a gente percebe que por vários anos elas moraram na Suíça e ela acompanhava a Anita em lugares também, países que a Anita acabava morando, vivendo por algum tempo, mas acontece que parece, ao que tudo indica, que ela foi sim casada 7 anos com o Vicente, que eu falei ali na primeira parte do vídeo.
E não foi, tá? De repente, como se ele estivesse ali apenas como enfeite e uma fachada, que é basicamente aí o que ela tenta dizer. Por quê? Em meio a toda essa história, eu vou trazer um pouco do final para o começo, para que não fique assim muitas lacunas que sejam difíceis de preencher. Vai surgir uma testemunha e várias outras também que vão acabar falando, mas uma é muito importante, inclusive ela aparece no documentário sem se identificar, ela tá com o rosto borrado e ela conta que ela trabalhou na casa da Suzuki. E quando ela trabalhou na casa da Suzuki, ela viu a Suzuki por diversas vezes queimando fotografias junto com outras funcionárias e colocando também fora, basicamente aí o passado do Arthur. E por que ela faria isso? Que fotos eram essas? O que tinha nessas fotos? Na verdade, essas fotos continham uma vida íntima entre ela e o Vicente, dando a entender que sim, através das fotos era possível traçar que eles tiveram anos de relacionamento de marido e mulher, assim como consta também em um documento. O que o advogado alega, e alega firmemente, é que, na verdade, Suzuki se casou com Vicente na Itália, e esse casamento não seria válido no Brasil. Mas a gente não sabe como isso foi encarado à época. O que se sabe é que talvez, aí pelo que tudo indica, eles foram casados por 7 anos e tiveram uma vida comum. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, mas lá na primeira parte você diz pra gente que eles moraram todos juntos e que de repente eles poderiam até ser aí um triângulo amoroso, um trisal, seja lá como você queira chamar. E é aí que vem uma parte que é muito importante, que é uma reviravolta. Que a Anitta morou no Hotel Cadouro. E quando a Anitta morou no Hotel Cadouro, ela tinha o andar inteiro para ela. Porém, é dito que o Vicente, a Suzuki e o Arthur moravam com a Anitta, só que as coisas não eram bem assim. Segundo o que é contado, eles realmente moravam no Hotel Cadouro, porém, eles moravam na dependência de empregados. Inclusive, em meio a essa confusão toda, vem uma parte que é muito interessante aí dessa história, que é o papel do Vicente em tudo isso. Por quê? Segundo o advogado da Suzuki, o Daniel, parece que o Vicente ele é uma pessoa com um pouco aí de problema, não sei, de repente não tem aí um temperamento muito fácil, ele é uma pessoa um pouco destemperada. A questão é a seguinte, segundo o que a gente vai sabendo, quem acabou apresentando esse advogado para a Suzuki, que começou a ter toda essa questão de reconhecer a Suzuki como companheira da Anitta e também o Arthur como filho aí afetivo, é o seguinte, fica estranho em primeiro lugar, porque sim, decidido pelo juiz, inclusive saiu essa decisão muito mais rápido do que a decisão de que Suzuki seria então esposa de Anitta, sai a decisão de que Arthur era filho afetivo. As fotos apresentadas para o juiz mostravam sim uma certa intimidade da Anitta com este filho, seria aí como se fosse o filho dela. Porém, depois, olhando com mais calma, essas fotos que foram utilizadas como prova, até mesmo uma foto de uma amiga, aquela amiga oriental da Anitta, o filho dela estava no colo da Suzuki e também tinham fotos onde a Anitta estava segurando uma criança nos braços, porém a foto é de 1985, então não pode ser o Arthur, porque o Arthur tem hoje em torno de seus 30 anos de idade, é impossível, seria aí um homem aí de mais de 40 anos. Também é contado pelos diversos advogados que estão ali que diversas fotos foram recortadas, para que essa parte aí da data, elas não fossem vistas. Muitos de vocês talvez não lembrem disso, alguns até nem eram nascidos, mas antigamente, quando se utilizava filmes, os filmes que eram colocados nas máquinas para tirar fotografia, saía ali a data em que ela foi feita e essas datas elas ficavam nas fotografias. Depois muitas pessoas até escreviam atrás das fotos e tal, então uma foto não é como é agora. Para você fazer uma foto era uma coisa assim, era realmente mais difícil, então por isso que muita gente aí não tem tantas fotos como se tem hoje em dia, porque tem todo o advento da tecnologia e tudo isso mudou. Porém, nós estamos falando de uma situação que aconteceu há quase 4 décadas, então é bem importante de prestar atenção que, recortando uma foto e apresentando em um processo nos tempos de hoje, onde as pessoas talvez nem procurem essa questão de data, porque já não é mais quase nem usual, pode ser bem fácil de fazer essas fotos passarem, como aparentemente algumas passaram.
Essas fotos, elas acabaram escapando, então elas acabaram ali sendo misturadas com outras fotos do Arthur, e aí a explicação de algumas fotos são ali apresentadas principalmente pela Christine. Nós já vamos falar sobre ela, porque ela é uma mulher que é muito atacada durante o documentário, ela mantém uma postura muito sóbria e até diria que um pouco sofrida, e inclusive as sobrinhas, tá? As sobrinhas da Anitta, que na verdade não são sobrinhas, elas dizem que são sobrinhas, mas na verdade elas são primas, é pela diferença mesmo de idade, elas são bem jovens. Elas dizem que, na verdade, se existia alguém que saberia, pelo menos, se a Anitta tinha alguém intimamente ou não, seria a Christine. E, inclusive, elas contam que, em alguns momentos, sim, o Arthur acabou saindo com a Anitta, encontrando os filhos dela e brincando junto. E desde cedo, o Arthur parecia ser uma criança um pouco sem limites. Pelo que elas contam ali, tinha muitas brigas e a Anitta acabava separando e elas falavam alguma coisa e a Anitta dizia o seguinte para as primas ou sobrinhas. Ela dizia: olha, se tem alguma coisa para reclamar, reclama com o pai. Esse menino tem pai. Então, assim, sempre ficou claro que a Anitta, ela tinha essa consciência de que ele tinha um pai, então ela não era a mãe dele, porque senão ele não chamaria ela de doutora. É o que as meninas contam, que o Arthur chamava a Anitta de doutora, o que é uma coisa muito complicada, porque ele fala muito abertamente que desde os 14 anos, basicamente, ele entendeu que ele tinha duas mães. Então é uma coisa um pouco estranha. E quando a gente escuta também o Arthur falando sobre o passado, a gente escuta muito ele falar de quando ele era muito pequeno, mas a gente não escuta o depois. Pensando friamente, se hoje ele tem 30 anos, nós podemos pensar que quando tudo isso aconteceu, que foi no ano de 2016, ele tinha em torno dos seus 20 anos, então era para ele ter muito mais memórias ali da Anitta. E a gente percebe que parece que essas memórias cessam em um determinado momento. Muita gente também conta que, na verdade, ele era um pouco explosivo quando ele era jovem. Digamos assim que ele era um cara que colocava uma banca para os amigos. O que acaba levantando ainda mais aí essa dúvida de quem seria o Arthur na vida da Anitta. Porque, veja, é contado, quando é mostradas fotos, que essas fotos, muitas aí que entraram no processo, elas não são verídicas. E aí a gente vai prestando atenção nas histórias que são contadas entre uma pessoa que entra e uma pessoa que sai, e a gente percebe que ele, na verdade, ele nem teve a Anitta como madrinha. O que se conta é que quando teve o batismo, por exemplo, porque as fotos da Suzuki, no dia que ela teve o filho, no dia que ela teve o Arthur, lembrando, o Arthur era filho do Vicente e depois a Anitta basicamente começou a tratar o Vicente como se o Vicente tivesse sido a pessoa que acabou engravidando a Suzuki para que elas pudessem ter um filho, e isso, claro, é narrativa, uma vez que a pessoa que falou isso, ela não pode se defender, o que é uma coisa assim quase que para mim inconcebível. E a todo momento, quando as pessoas perguntavam, como foi o caso, por exemplo, de uma tia dela, elas perguntavam se de repente o que o Arthur era dela, né? O que o Arthur era, ele seria um filho afetivo? E ela teria dito que de jeito nenhum, que ele tinha mãe, ele tinha pai, que não tinha filho afetivo nenhum. E ela sempre deixou muito claro que ela não queria amarras, ela era uma mulher livre e ela não queria nada prendendo ela. E também tinha uma questão do casamento. Ela chegou a alegar, e interessante que isso sai da Suzuki. Tá? Da própria Suzuki, ela dizia o seguinte, que ela não queria se casar porque sempre a pessoa que ela se casaria teria direito a 50%. A gente sabe que não é bem assim que funciona, porque muitos acordos pré-nupciais acontecem e isso não é uma realidade para uma pessoa do nível, digo, de dinheiro, tá? Ali dela, né? Ela saberia muito bem fazer um documento pré-nupcial. Achei muita coisa assim, de repente, um pouco amadora, até nesse pensamento. Se ela quisesse um companheiro ou uma companheira, ela saberia fazer isso muito bem e se proteger financeiramente, não tenho dúvidas disso. A questão é que, lembrando que a Christine, ela não saía nem de perto da Anitta e nem dos negócios, então ela estava sempre na empresa. E tem fotos, e também o próprio Arthur, o filho, aí o suposto filho, mas ele foi reconhecido filho, então temos que falar filho, é o seguinte, ele aparece em diversas fotografias onde ele está vestindo o terno, onde ele está ali, de repente, fazendo uma pose, e a Cristina, ela conta o seguinte, que aquele dia do terno foi quando eles fizeram uma missa para Dona Helena, e o que acontece é que ele estava na empresa e teria sido a única vez que ele foi até a empresa, e por isso ele tirou uma foto ali, numa cadeira, ali que dá a entender que seria uma cadeira importante. A questão é que ele, o Arthur, ele diz que ele é preparado, ele sente que ele é preparado desde os 14 anos para estar à frente das lojas pernambucanas, e ele era preparado pela Anitta. Ele também conta que em um determinado momento a Anitta disse a ele que precisava pensar na adoção.
Afinal de contas, ele já estava se tornando mais velho e que ela precisava se proteger porque ela estava preocupada. E ele, à época, disse para ela: "Ah, Anitta, todo mundo sabe que você é minha mãe, então você não precisa se preocupar com isso. E assim, você deixando um dinheirinho para mim e para minha mãe já tá muito bom, porque não precisamos de mais do que isso e eu não quero, de repente, causar problemas aí com a família." E ele não tinha entendido à época, mas a Anitta, na verdade, queria proteger o Arthur de repente estar em meio a essa situação. Palavras e versão do Arthur. Nada que é uma verdade, tudo aqui são partes falando e eu vou tentando aí deixar isso claro em cada parte importante dessas reviravoltas que se seguem. Então, boa parte dessas fotos aí, elas foram muito bem selecionadas, a gente consegue perceber isso. E eu já vou trazer essa informação para vocês de uma forma mais rápida. Vai ser descoberto realmente, lembra da testemunha que falou que Suzuki queimava, né? Queimou, rasgou diversas fotos em que ela estava com o Vicente e tudo mais. Só que acontece que algumas coisas sobreviveram e o documentarista, a documentarista, na verdade, ela teve acesso a essas fotos, onde mostra, na verdade, o casal vivendo junto com o filho, tirando fotos aí de viagens, de jantares, momentos mesmo em família. E aí a gente vai saber um pouco do Vicente, porque se tornou necessário no documentário saber ali pelo Vicente o que tinha acontecido. Afinal, o Daniel, o advogado da Suzuki, é uma pessoa que não leva, de repente, esse homem em alta conta, talvez até nem goste dele, e eu já mencionei aqui para vocês que eles moram no mesmo prédio. Quem apresentou o Dr. Daniel para a Suzuki teria sido o Vicente, e foi o Vicente que basicamente fez esse processo inteiro. Eles tinham um advogado anterior que disse que ele preza, de repente, ali por um pouco de, bom, eu vou usar a palavra dignidade, né, e que algumas coisas ele não compactua, então ele e o Daniel, o advogado Daniel, não poderiam trabalhar juntos porque, bom, eles não conseguiriam comer ali basicamente no mesmo prato. Então isso diz muito também sobre, né, de repente aí esse advogado. Eu achei o outro advogado muito sóbrio e realmente muito coerente. Quando ele monta esse processo para poder conseguir o reconhecimento da Suzuki, que para ele é mais do que merecido, ele começa a atacar muito a Christine, tá? Ele começa a dizer, ela já apareceu, ela já tá chorando, ela sempre se coloca como a paladina da justiça, ela se coloca como uma santarrona, ela era só uma secretária, e começa, né, aquela coisa de descredibilizar tudo que a Christine fez. E se a gente parar para pensar, quem acaba fazendo isso, né, de uma forma um pouco mais elegante e também contundente, é a própria Christine. Mas a Christine também tinha, vamos colocar, uns impedimentos para ser reconhecida como esposa, que é o que futuramente ela vai acabar pedindo. Por quê? Quando sai o reconhecimento de Suzuki como esposa, aí o advogado dela vai se preocupar, o advogado da Christine, e ele vai perceber, até esse momento ele não tinha percebido que as duas eram um casal. E aí que ele pergunta para ela, fala, escuta, você foi mais que secretária dela, vocês tinham alguma coisa? E ela diz que na verdade sim, que elas eram companheiras de vida há 40 anos. E ele disse, então, você pode pensar em um reconhecimento disso. Isso também ajudaria você com a curatela, porque tudo que a Christine queria era poder tomar conta da Anitta. E isso era uma coisa que não era permitido. Desde o dia, né, do ano de 2022, quando a Suzuki foi reconhecida esposa e acabou, consequentemente, com uma curatela, o que aconteceu foi que Christine não pôde mais colocar os pés no Sírio-Libanês, então não pôde mais visitar a Anitta. E isso causava muita dor a ela. É quando vem o episódio da carta ao Papa Francisco, onde ela manda os documentos que ela tinha, aquele papel que dava a ela plenos poderes caso a Anitta não tivesse em condições de responder por si, e ela teria escrito essa carta explicando toda a situação, explicando a vida delas e talvez aí perguntando para o Papa se teria algum tipo de perdão para o que ela sentia e o que elas viviam, porque ambas eram extremamente católicas, muito católicas mesmo. Inclusive o próprio Arthur diz que por volta aí do meio do ano, junho, julho, quando chegava ali por volta de 6 horas da tarde, Anitta colocava Ave Maria para tocar na casa. Então, elas eram muito religiosas e ela também sempre falava um pouco ali de Deus. Então, resumindo, ela tentou ali falar, né, com o líder da Igreja Católica para tentar saber que se o que ela estava fazendo era uma coisa ruim. E ele teria respondido a ela, tá? Ele respondeu a ela, disse que sentia muito pelo que a família, ela e todos estavam passando, que Jesus, ele era sim capaz de perdoar todos os pecados de uma pessoa e que dava uma bênção, tá? Uma bênção especial ali para ela, para Anitta e para todos os envolvidos familiares que estavam aí nessa luta. E escreveu ali mais coisas, tirando aí a
culpa desse sentimento, a culpa do que aconteceu entre elas. E eu fico pensando o seguinte, por que ela pediria também essa carta ao Papa? É uma coisa estranha, porque vai ter muita validade em um tribunal, como na verdade não teve. Então, estranhamente, ela tem essa carta e foi uma coisa que para ela foi muito importante, porque, lembrando, o advogado dela quer que ela corra atrás, então, para garantir que ela seja reconhecida, ela, Cristina, seja reconhecida como esposa. Porém, Cristine Rodrigues foi casada e teve filhos. Então, essa situação causa um impedimento para a justiça, porque como você pode alegar que você era companheira de uma pessoa se ao mesmo tempo você era casada e tinha filhos? Isso não foi falado assim muito abertamente, isso foi basicamente ali sussurrado, mas ao que tudo indica, sim, ela foi casada. E aí o que a gente consegue entender é que de repente o que pode ter sido alegado é que era uma circunstância da época, uma questão toda de intolerância, até mesmo vinda delas, tá? Da própria Cristine, da Anitta, que de repente não levariam essa vida, não deixariam família, esse tipo de coisa para viverem juntas. E tem também uma funcionária da casa que ela afirma que, na verdade, a Cristine era mulher da doutora. É assim que ela usa as palavras. Ela diz que a doutora chegava na casa, ia para o quarto, as duas ficavam juntas, mas elas não faziam bagunça, não faziam escândalo, era uma descrição, era tudo. Mas ela sabia, tá? Essa pessoa sabia que Cristine vivia sim, maritalmente, ali com a Anitta. Talvez essa nem fosse a melhor palavra, mas enfim, vocês estão conseguindo entender. Mas aí eu já não sei quanto tempo durou o casamento da Cristine e por que isso acabou sendo um grande impedimento, porque a Cristine ela não conseguiu esse reconhecimento, pelo menos não aí de primeira, tá? Então é uma situação difícil para o lado da Cristine, mas todos os amigos ali, no caso da Anitta, mais íntimos, mais próximos, dizem que, na verdade, se ela tinha, na verdade, um relacionamento com alguém, essa pessoa seria Cristine e não Suzuki. Mas aí, a gente também tem que pensar o seguinte, muitas pessoas estão lidando com uma Anitta que muita gente até duvida que, na verdade, a Anitta poderia ter uma mulher, porque eles dizem que ela foi criada de uma outra forma, que a educação que ela recebeu era diferente, e a gente sabe que isso não tem nada a ver, né? De repente, essas criações só fazem com que as pessoas sejam mais hipócritas, porque as coisas são como são. Se pararmos para pensar, estamos falando da Cristine também, uma mulher bem-sucedida mesmo, casada, com filhos e que amava uma mulher. Então, coisas assim, elas acontecem o tempo todo. Inclusive, a documentarista chega a perguntar para um amigo o seguinte, diz, mas por que você tem essa opinião? Por que você acha que a Anitta não pode ser gay? E ele diz que isso não condiz com a criação dela, então ainda se fala disso. A Anitta tinha um nome a zelar, talvez as pessoas não esperassem isso, mesmo que a família da Anitta era uma família bem problemática, tá? Com um histórico ali em substâncias muito forte. Inclusive agora a gente vem para uma outra peça aí desse tabuleiro, que para mim nem é tabuleiro mais, virou um quebra-cabeças de verdade mesmo, porque tem umas coisas que não se encaixam. Eu ainda não consigo encaixar Suzuki em Dama de Companhia, fica muito difícil, mais uma vez, Dama de Companhia, Casa de Milhões, muita coisa, ela vive como uma socialite. Em alguns momentos eu me sinto assistindo Revenge, que é uma série que eu gosto bastante, e eu falo, meu Deus do céu, é a verdadeira briga de Emily Thorne e Victoria Grayson. Então assim, virou uma coisa estranhíssima, e realmente elas não se encaixam, é uma coisa muito estranha. Quando você olha fotos, tudo que vai apresentando, você acredita, você olha e percebe que de repente existe algo ali entre a Cristine e também a Anitta, mas parece uma coisa mais sóbria. E no caso, quando você olha de repente a Suzuki, você também tem essa sensação. Então, eu também cheguei a pensar aí, entre tudo isso que está acontecendo, que de repente a Anitta poderia ter aí uma relação dupla com as duas. Não dá para saber. A gente olha muitas histórias aí, a gente escuta de homens que enganam duas mulheres. Por que que uma mulher não pode enganar duas mulheres? Então a gente tem que colocar sim isso para jogo. Afinal de contas, por que isso não seria possível? Eu também me pergunto sobre isso. Não são só homens que fazem esse tipo de coisa. Mulheres também fazem esse tipo de coisa com outras mulheres. Homens com outros homens. Por que não? Então isso me parece fazer mais sentido. De repente uma jogada dupla. Mas que de repente a Suzuki não era uma coisa assim tão formal, poderia ser só ali momentâneo, não dá para saber, mas ela estava com a Cristine ali também, elas se comunicavam, Cristine e Suzuki, e por isso Suzuki diz que Cristine sempre foi apenas a secretária, inclusive ela nem era bem-vinda na casa.
coisas aí que a gente fica pensando, meu Deus, como funcionava isso? Porque veja, vocês lembram que quando a Anitta teve o AVC, quem foi chamada foi a Cristine. E eu fiquei me perguntando onde estava a Suzuki quando isso aconteceu, se elas dividiam a mesma casa. Por que foi chamada a Cristine e não a Suzuki? Tem muita coisa que não se encaixa em meio a tudo isso. E aí a gente vai olhando tudo e pensando que de repente foi também aí uma ideia, pode ter acontecido uma ideia de criar de repente um passado que convenceu muita gente, que convenceu aí a galera, os juízes, a de repente reconhecer a Suzuki como esposa. Veja só a situação do filho. A gente tá vendo situações ali que o filho dela realmente está muito próximo, a gente consegue perceber que parece que tem um carinho muito grande. Mas quando você vê as fotos do Vicente, aí você entende que aquilo mais parece de repente uma pessoa que é muito próxima a Suzuki e, consequentemente, vai ser muito próxima ao Arthur, que está junto tratando muito bem a filha da sua funcionária que você gosta muito. Afinal de contas, se ela não gostasse muito da Suzuki, elas não teriam ficado décadas juntas ali, sendo em trabalho, ou seja, como for. Mas parece para mim, tá? Minha visão, que o documentário me mostrou, que o Arthur, inclusive, tinha um apreço muito grande pelo pai, que hoje é basicamente aí a pessoa que ele mais gosta aí no mundo, talvez, porque ele vive com o pai. Hoje vocês já vão entender como vai terminar esse bolo, tá, gente? Olha, esse bolo de confusão, porque veja, Suzuki então consegue essa decisão, consequentemente ela consegue a tutela e todas as coisas que envolvem ser esposa então de Anita Harley, e Anita Harley está no Sírio-Libanês. Esse advogado então, ele consegue, antes até mesmo dessa decisão do juiz em relação a Suzuki, que o Arthur fosse reconhecido como filho. E aí é que tá, porque tinha a Cristine, que era responsável pela Anita, e também tinha o advogado, que era o advogado que representava a Anita nessa parte aí um pouco mais empresarial. Ok, só que quando o Arthur é reconhecido, o Daniel leva o Arthur ao tribunal e diz o seguinte: olha, senhor juiz, aqui está o filho que foi reconhecido foi reconhecido aí pelos pares, então agora o filho vai ficar responsável pela curatela da mãe. Tudo bem, e isso é assinado, então a decisão é colocada ali que o Arthur então tomaria conta, faria a curatela não apenas dos cuidados, tá? Dos cuidados de Anita, como também das empresas. E quem fica como responsável de tudo, absolutamente tudo que era da Anita é o Arthur. Porém, o Arthur, talvez aí a época que acabou se tornando o herdeiro e tinha que ficar à frente das pernambucanas, que era uma gigante assustadora, o que ele faz? Ele coloca o Daniel, o advogado. O advogado passa a ser o presidente das pernambucanas. Então é nesse momento que tudo fica muito estranho, porque quando ele se torna o presidente, tem até um advogado que diz que as pessoas gostavam tanto dele que chamavam dele de Anito, tá? Fazendo alusão ali à dona Anita. E ele diz, né, ele vende muito bem ali o peixe dele, né, pelo menos foi a impressão que eu tive, dizendo que aquilo era praticamente uma missão de vida, que ele também era um patriota, que ele era uma pessoa que queria que aquela empresa fosse para frente porque ela era um patrimônio do Brasil, era uma empresa importante, e começou a fazer assim uma jogada dizendo que aquilo estava sendo tocado da melhor forma possível, falando com funcionários, enfim, ele tinha ali o jeito dele, estava tocando as coisas, e até que os outros acionistas, eles não acharam ruim não, talvez fosse melhor lidar com ele do que lidar com o Arthur, porque pelo que dá a entender ali, eles nunca nem tinham visto o Arthur antes, e talvez fosse um pouco mais difícil lidar com uma pessoa tão jovem, com um cargo tão importante. Por quê? Tinham outros acionistas, tá? A Anita não era detentora de todas as ações da empresa, mas era majoritária, então ela era presidente e ela tinha poder de veto. Isso é bem importante, mas tem uma história que faz com que a Anita tenha esse poder de veto. E é aí que a gente vai entrar em uma peça que é muito importante para dois lados que lutam pela presidência dessa empresa, que eu nem sei se hoje seria mais possível, porque ela já foi um pouquinho mais diluída. Bom, tentando não esquecer nenhum ponto, já chegamos nessa parte em que o Arthur coloca Daniel ali como o presidente. Tá bom, as coisas estavam desse jeito, e o Arthur, ele conta que a primeira reunião que ele teve foi via Zoom, porque ele estava na França, e ele diz então que o Daniel estaria lá para representá-lo. Tudo bem. E aí o que aconteceu foi que deu tudo certo, as coisas começaram a funcionar, porém tem uma coisinha aí, porque certa vez começa uma briga,
tá? Uma briga por quê? Quando você tem a curatela de uma pessoa, basicamente, você tem um Ministério Público que diz o seguinte para você: você pode, né? Você tem a responsabilidade de cuidar do bem de uma pessoa que está incapacitada, você tem um limite que você pode chegar de gastos, que foi basicamente o que a Christine disse, e por isso ela começou a cortar algumas coisas de Suzuki. E o que acontece é que parece que o Daniel estava à frente da empresa e certa vez estavam todos em reunião, quando o Arthur entra na sala e diz o seguinte, começa a bater na mesa, tá? Bate na mesa ali meio que descontrolado e diz: onde está o dinheiro da minha mãe? Onde está o dinheiro da minha mãe? E aí todo mundo fica pensativo e a gente descobre uma coisa. Na verdade, a Anitta, ela tinha outros irmãos. Ela tinha um irmão que era chamado de Joãozinho e ela tinha uma irmã chamada Cristina. O Joãozinho era basicamente todos os filhos ali, eles foram criados no Recife, depois foram para escolas no exterior. Quando voltaram, todos trabalhavam ali nas casas pernambucanas. Quando a dona Helena decide escolher um sucessor, na verdade, ela escolhe a Anitta e não o Joãozinho. E isso foi contestado, tá? Essa decisão da dona Helena foi contestada. Então, o Joãozinho e a Anitta pararam de se falar, virou uma briga entre os dois irmãos. E, consequentemente, quando ele falece no ano de 1999, ele diz que os filhos precisam continuar a batalha. Então, essa batalha continua até o ano de 2016. E depois disso, com ela no hospital, isso se intensifica. E o que o Arthur vai acabar fazendo? O Arthur vai entrar em um acordo onde davam algumas ações para essas pessoas, para esses sobrinhos da Anitta, que estavam ali tentando fazer o que o pai queria, e também algum dinheiro, o que fez com que a Anitta já não fosse uma pessoa com poder de veto. Então, dar isso a esses sobrinhos custou a esse grande poder. Era um poder muito grande que a Anitta tinha, um poder de decisão mesmo do que seria ou não feito entre os outros acionistas. Então, é uma parte muito importante. Só que quando o Arthur fizer isso, o Daniel já não é o presidente da Pernambucanas, porque uma grande confusão acontece e ele começa a dizer que, na verdade, o Daniel desviou o dinheiro, que contas foram abertas, coisas foram feitas e que ele precisava prestar contas desse dinheiro. Por sua vez, acusações são trocadas ali que, na verdade, seria o Arthur que gastava dinheiro, que tinham desvios de dinheiro multimilionários. Então, assim, parece que fizeram uma grande avaria e seja lá quem for, tirou ali uma boa quantidade, uma quantidade importante. Já por sua vez, o Arthur diz que o Ministério Público, quando ele coloca um valor, bom, ele teria que responder caso esse valor fosse excedido. E todo o dinheiro que ele acabou retirando ali era com a permissão do Ministério Público, era dentro do valor ali que eles acabaram estipulando, e também 60% desse valor ia para Suzuki. Inclusive, aquela mesma testemunha, que é uma testemunha protegida, ela diz que tinham diversas brigas entre os dois, brigas muito feias, onde até mesmo o Arthur chamava Suzuki de safada e dizia que, na verdade, ela usurpava de um dinheiro que não era dela e que certa vez ela teria ido para a França e ele teve que arranjar uma quantidade muito grande de dinheiro, mandar para ela na França, porque ela nem avisou a ele que ela estava indo à França. Resumindo, a casa virou um pé de guerra quando o Arthur começou a tomar conta de tudo e também do dinheiro, que acabou deixando a Suzuki aí numa condição complicada. Para vocês terem uma ideia, em meio a toda essa confusão, talvez aí a Suzuki não tenha feito nem mesmo aí um pé de meia. Sinceramente, assim, eu vou ser bem clara aqui no que eu vou falar. Nem um pé de meia, porque assim, você tá numa situação em que você já tem uma certa idade, você não tem outra forma de ganhar dinheiro, você está, claro, sendo reconhecida, ela estava ali como esposa da Anitta, mas a questão é, isso pode mudar, né? Se você sabe que você está lidando com uma situação frágil, você se protege. Só que, ao que tudo indica, ela não guardou esse dinheiro, ou pelo menos esse dinheiro não foi investido, nada, tá? Foi sendo retirado e usado, porque depois ela vai se ver em uma situação muito difícil. Vai ter uma grande briga entre o Arthur e ela, porque quando ele se tornar e estiver à frente das empresas, ele vai estreitar laços com o pai. Então vai ter uma viagem que ele vai fazer ao Recife, porque afinal de contas, ele já estava em bons termos com os primos, então ele decide ir a Recife, visitar diversas pessoas, faz uma visita incrível, só que ele leva o pai. Quando a Suzuki sabe disso e ele chega em casa, uma briga acontece e o Arthur acaba agredindo fisicamente a Suzuki, que por sua vez coloca ele para fora de casa, e aí a confusão toda já estava lá mesmo. Não tinha como botar a porta fora, porque ele já tinha tirado o Daniel,
como advogado, não era mais o advogado dele, o representante dele. Ele é colocado para fora pela mãe, que é considerada esposa, ele considerado filho. E aí o que acontece? Uma reviravolta de advogados, porque o Daniel decide ser então advogado da Suzuki, onde, segundo Arthur, ele filtra tudo que chega até a Suzuki e tenta dizer ao Ministério Público que, de repente, o Arthur não é uma boa pessoa para tomar conta do dinheiro. E isso poderia aí acabar, né, fazendo com que a Suzuki fizesse isso, só que não é o que acontece. Ele chega até o Ministério Público e diz o seguinte, que o Arthur não tem capacidade de tomar conta nem do dinheiro e nem da Anitta. E isso vai acabar sendo uma coisa que ele não deveria ter feito, meu humilde ponto de vista, porque veja, e acontece sim uma questão ali que eu encaro como pessoal, ele ficou com muita raiva, porque ele chegou a dizer que enquanto todo mundo encarava tudo isso, o advogado, como se fosse uma briga e tudo mais, ele encarava como uma guerra santa, e que o que ele fez nas Pernambucanas deixaria a Anitta orgulhosíssima, porque tudo o que o Arthur fez foi acabar com o patrimônio dela e transformar ela em uma anã acionária. Não sei, mas a questão é que ele passa então a ser o advogado de Suzuki e o que todo mundo acredita é que na verdade ele quer manipular a Suzuki, esposa de Anitta, para poder tomar conta das empresas e que ele quer aquele lugar mais do que tudo. E também uma grande confusão, uma grande briga que existe entre Vicente, vamos falar dele, já era para ter falado, mas vamos falar agora, e também Daniel, porque é o seguinte, ele diz que na verdade o Arthur é como o pai, tá? E que muitos olham o Arthur e ele tem cara de anjo. Para mim ele não tem. Tá? Já preciso deixar isso claro, para mim ele não tem, não me sinto na condição de emitir minha opinião, mas a questão é que ele não tem. Então, assim, ele começa a tomar conta de Suzuki e começa a dizer que, na verdade, o Arthur enganou todo mundo, se aliou com os inimigos e assim por diante. Suzuki diz que não pode perdoar o filho porque ele se aliou a inimigos de Anitta de uma vida inteira. A única coisa que a Anitta perde com esse acordo que ele acabou fazendo é o direito à presidência, porque quando esses sobrinhos pegam um pouco de ações, acho que foram 2, 3 ações, enfim, foi dividindo um pouquinho ali, foi o suficiente para ela perder o direito à cadeira. Só que o advogado diz o seguinte, ela não vai mais tocar esse negócio. A situação dela é irreversível, então ela não vai ter condições de estar na presidência. Então o que eu consegui entender foi o seguinte, se ela não vai estar mais na presidência, que outra pessoa da família fique na presidência. Pelo menos foi o que eu entendi, porque eu não sei qual é a situação acionária de cada um ali. E aí, com o acordo, acabou a briga que vinha se arrastando, enfim, por décadas, porque os sobrinhos tiveram acesso, pelo que eu consegui entender, ao que era deles, assinaram um acordo. As sobrinhas não assinam acordo nenhum, porque elas dizem que se eles assinaram um acordo, eles não precisavam ter assinado, porque afinal de contas, se eles têm direito, porque eles abririam mão de parte das coisas que eram deles para ficar apenas com um pouco do que seria de seu de direito. Eu já penso que tem coisas que às vezes você passa a vida lutando que não vale a pena, tá? Não vale a pena você lutar, o pai, de repente os filhos ali viram o pai se acabar com essa luta, né, o caso do Joãozinho aí, que se foi em 1999, pensaram, a gente quer também acabar com tudo isso. E a situação foi resolvida de uma forma ou de outra. Porém, temos que pensar nessa briga que acontece, porque agora, falando do Vicente, existe uma briga gigante entre Daniel e Vicente, uma briga pessoal. Por quê? Lembrando, eles eram do mesmo prédio. E Arthur vai falar aí um pouco sobre o pai dele. Ele vai dizer que o pai dele era uma pessoa fenomenal, uma pessoa incrível, que sempre deu suporte a ele, e que o pai dele passou por situações muito inusitadas, que o pai dele era uma pessoa que, por exemplo, correu ali maratonas em Petra, onde ele ficou em último lugar, mas ele não desistiu, que ele era uma pessoa extraordinária. Por sua vez, eles diziam, né, na verdade, amigos da Suzuki diziam, que Vicente dizia para Suzuki que ele trabalhava como uma produtora e viajava o mundo com essa produtora. Na verdade, ele viajava o mundo, mas era com o dinheiro da Anitta. Então, tudo isso, né, foi se juntando aí à história de Vicente, e Vicente, né, nessas suas andanças pelo mundo, certa vez passa mal e descobre que está com um tumor pequeno na cabeça. Então, Anitta manda ele para Houston, manda ele aí para fazer vários exames na Suíça também. Em Houston, eles descobrem que, na verdade, esse tumor estava do tamanho, enfim, né, de uma bola de alguma coisa, uma laranja, sei lá, um limão, enfim, era um grande tumor. Bom, tinha todo um protocolo de tratamento, porém ele não quis fazer. Ele teria ido para o México fazer um tratamento alternativo. Quando ele chega no México para fazer o tratamento alternativo, ele estava lá recebendo o tratamento, quando de repente ele é sequestrado. Eles levam, né, o Vicente. Por quê?
À época, o presidente do México era o Vicente Fox e dizem que confundiram ele com o Vicente Fox e ele acabou sendo levado. Não teve pagamento nenhum tipo de resgate, nem nada disso, porque o pai foi solto. Depois eles conferiram que não era o Vicente Fox, o pai teve que... Enfim, umas histórias de pescador assim tremendas, me desculpe, mas... Parece, né, conto da carochinha, e o homem hoje é uma pessoa um pouco descontrolada, tá? Tem algumas cenas que são mostradas, isso aí tem recibo, tá? A câmera de segurança do prédio, onde ele está segurando um cachorro no ar. Isso é inadmissível, viu? Inadmissível. Enquanto você está brigando com o advogado, querendo, enfim, pode fazer o que quiser, mas levantar cachorro no ar não dá. Então parece que tem umas confusões que acontecem no prédio e ele diz, né? O Daniel diz que na verdade ele tem muito do pai. Que o pai dele é descontrolado, chega a ser, enfim, ele usa palavras mais pesadas aí pro pai do Arthur e que ele é um problema. E aí o Arthur diz que a vida do pai foi muito prejudicada com tudo isso, porque o pai era síndico do prédio, subsíndico do prédio, perdeu tudo isso por causa dessas brigas e, enfim, é uma confusão danada. E o que se sabe é que depois ele também era casado, tá? Ele teve aí depois uma companheira. Então não dá para saber muito, o Vicente também não quis falar com o documentário. Resumindo, a gente percebe que é uma pessoa ali complicada. E Daniel diz que ele passa a vida sugando o dinheiro da Anitta porque ele acha que ele merece por ter sido aí, ele se comporta como se ele fosse um homem que fez ali o filho de Anitta Harley e que ele tem o direito de usufruir de tudo isso. E que na verdade ele quis dizer uma pessoa que não gosta de trabalhar, porque ele disse é um homem que não faz nada, não tem uma carteira de trabalho, nunca trabalhou na vida, começa a falar de diversas coisas e também é mostrado um vídeo onde ele tá fazendo uma coisa muito estranha, tá? Esse homem, esse Vicente. Você está falando como se fosse num vídeo, assim, dizendo para as pessoas que tudo que você quer você alcança, uma coisa meio, sabe, o segredo e tal, e ele tá com uma blusa branca, assim, não sei, achei tudo muito estranho, mas tudo bem, vamos tocar o barco, tá? Porém, o Arthur gosta muito do pai, e tudo bem, né? Acho que filhos e pais precisam se entender, pelo menos deveriam, né? Quando isso tudo é saudável, mas as relações com a mãe foram cortadas. E preciso dizer que até o fim do documentário vão continuar desse mesmo jeito, porque é aquilo. Se juntaram, né? Foi tudo provado, sendo verdade, não sendo verdade, foi provado, foi reconhecido. E depois, com muito dinheiro, né? Com muito poder, vem muita responsabilidade. E é aquilo, a gente também vê as máscaras também começarem a cair, e aí a gente não sabe a máscara de quem caiu primeiro, é uma confusão muito grande, cada um vai ter o seu ponto a defender. Também ficamos sabendo que Arthur, na verdade, era um pouco baderneiro quando ele era mais jovem, ele ia para as baladas, ele fazia confusões, aí acabava tendo que levar seguranças com ele, então a gente já sabe que ele era um garoto que andava com seguranças quando ele saía, o que também é uma coisa que chama a atenção, uma funcionária, o filho anda com um motorista com segurança, também tem toda uma questão de que tinham confusões na casa da Anitta, dele com a mãe, onde ele acabava indo para cima da mãe e os seguranças da Anitta tinham que segurar ele, a Anitta gritava, falava para parar. Então é como se ele tivesse se consertado quando ela coloca ele para fora de casa. Ele também diz, por sua vez, que a mãe dele teve uma vida muito difícil, uma vida de aluguel e que a mãe dele tinha a verdadeira assim fixação em ter uma casa e que na verdade o sonho da mãe sempre foi ter uma casa e aquela era uma casa que ali satisfazia os desejos dela, era a única coisa que ela queria. Porém, né, pelo que a gente consegue perceber, hoje nem isso ele está ajudando ela a manter, porque ela está vendendo joias, basicamente, para conseguir manter a casa, e vocês já vão entender por quê. Primeiro a gente vai voltar na história, onde temos aí mais duas pessoas, que é o Joãozinho, que já foi resolvida a situação do Joãozinho, do irmão da Anitta ali com os filhos, com um acordo, mas tem outra filha, e o nome dela é Cristina. Cristina foi uma filha que a dona Helena teve e ela sempre foi uma menina muito diferente. Ela morava fora, acho que era em Chicago, e viajava o mundo. Ela morou na Índia, era uma pessoa muito diferente, ela tinha um guru indiano. Segundo o marido dela, ela comandava 13 tribos ali no Xingu, ela era uma pessoa muito querida, levava remédio, levava médico, levava avião cheio de coisa para essas pessoas, é muito conhecida na ONU, parecia ser uma pessoa muito bacana. Porém, ela usava substâncias ilícitas desde que se entendia por gente. Ela foi casada porque aparece um marido, o Rudolf, que vai falar sobre ela um pouco. E ele diz que quando eles se conheceram, assim, essa questão das substâncias era uma questão presente. E ele diz que quando inventaram, provavelmente, o pó, ela já sabia que existia, enfim, né? Basicamente, ela poderia ter criado ele.
porque ela era uma pessoa muito, né, mas muito, ela usava muito, em muita quantidade, ela andava com muito dinheiro no carro também, e ela tinha essas viagens, né, ela morou fora, mas depois ela volta. E quando ela volta para o Brasil e se casa e tudo mais, ela volta com uma filha. E o nome da filha é Vídia. E a Cristina era uma pessoa encantadora, principalmente para a época, muito à frente do seu tempo. Tudo isso chamava muita atenção, mas esse vício dela era muito forte. Segundo o marido dela, ela tinha todas essas ações humanitárias incríveis, porém ela usava muito. E também a questão do dinheiro, ele até conta algumas vezes que eles ligavam para o banco para pegar grandes importâncias, 300, 400 mil, e quando chegava no banco ela dizia que chegaria lá 2 da tarde, ela chegava às vezes 9, 10 horas da noite, toda a agência estava funcionando, esperando por ela e por ele, e quando chegava lá, além do dinheiro, tinha todo um coquetel montado ali, Blood Mary, suco de tomate, várias coisas ali para eles. Então ela era uma pessoa ali bem diferente. Ela tinha, pelo que eu entendi, eram dois, eles mostram bastante a Vídia, porque vai ter um desfecho aí com a Vídia, mas parece que ela teve 2 filhos. O que acontece em seguir é o seguinte, essa moça, essa Cristina, irmã da Anitta, ela vai falecer, e parece que a Anitta era muito apegada a essa irmã, porém a irmã teve uma overdose em um hotel na França, e foi encontrada desse jeito. Bom, nesse momento então, a Anitta, ela se sente responsável pelos sobrinhos, ela meio que leva eles ali numa situação quase que de filho, e começa a tomar conta, andar com eles para cima e para baixo. Só que acontece que a Vídia, essa sobrinha dela, começou a ter contato com substâncias muito cedo, mas muito cedo. Então, o que acontece é que conforme os anos foram se passando, ela ficou em uma situação que a Anitta teve que interná-la em uma clínica de recuperação. Alguns dizem que foi a Anitta que internou, outros dizem que quem interditou e internou teriam sido meios irmãos da Vídia. Isso não saberemos, não fica muito explicado. O que a gente consegue entender é que a Anitta teve alguma coisa a ver com isso, mas ao mesmo tempo não dá para ter certeza. Essa clínica, ela fica em Atibaia e é uma das clínicas mais importantes, uma das clínicas aí mais chiques, vamos colocar assim, né? Só fica alta sociedade. Para vocês terem uma ideia, o Daniel comenta que na verdade fica em torno de 100 a 120 mil por mês para manter a Vídia nesse lugar. Só que a Vídia já tá lá há 20 anos. 20 anos. Segundo o Daniel, ela já tem até mesmo alta, mas ela não sai de lá. E aí que vem um ponto. A Anitta, quando então acontece essa interdição, a Anitta passa a administrar também os bens da Vídia, que também incluía alguma parte acionária ali nas coisas da Pernambucanas, nas ações da Pernambucanas. Então, hoje, a Vídia é muito importante, porque quando o Arthur ele faz o acordo e distribui, ele acaba dividindo, a palavra correta é dividir, o que acontece? A parte da Vídia seria a Vital, porque quem tiver a parte da Vídia pode ter aí um pouco mais de influência para se tornar presidente, se é que não vai ser o suficiente para ter ali a condição de ser presidente com poder de veto, ali uma majoritariedade. Então isso é muito importante. Agora as partes brigam. Por quê? Ela está nessa clínica. Essa clínica teve uma matéria que passou há algum tempo na TV, porque foi uma clínica bem importante aí na mídia. O Rafael Ilha, que era do Dominó, quando ele estava tratando a adicção, ele esteve nessa clínica em Atibaia e acabou precisando passar por uma cirurgia, porque ele tinha tentado, vocês sabem, né? Desculpa, Rafael Ilha, mas foi quando você tentou ir de arrasta, você sabe por que eu tô falando isso, você também é daqui da plataforma. E aí o que acontece? O advogado Daniel começa a contestar e diz que a Vídia precisa sair da clínica. Então a gente já entende que o Daniel quer tomar conta aí da Vídia. Vamos colocar assim, né? Supostamente. E o que acontece a seguir é o seguinte, ele começa a falar também, tá, sobre o dono dessa clínica, que acabou sendo responsabilizado pelo falecimento de um atleta, tá? Parece que teve um atleta, um tal de Ryan, acho que é Ryan Grace, alguma coisa assim, e esse atleta, ele teria tomado um coquetel que esse homem teria dado a ele, e o homem veio a óbito, tá? O atleta veio a óbito. Isso virou um grande escândalo, um processo, e depois é contado no documentário que ele foi responsabilizado, porém ele apelou e acabou sendo inocentado, mas tem tudo isso aí na conta aí do dono da clínica. Acontece que a Vídia chama esse homem de pai,
e diz que a condição dela ali é muito complicada, que basicamente ela não tem como viver em sociedade. O Daniel diz o contrário. O advogado diz que ela tem condições sim, diz que ela tem um comprometimento na saúde mental, mas que seria sim possível, que ela não precisaria ficar nesse lugar, porque parece, tá, da forma que ele fala, parece que até o dono da clínica chegou ali a querer uma certa curatela ali da moça. Então é uma situação muito estranha, só que agora as ações da Vidia faz muita diferença no comando da Pernambucanas, então provavelmente vai ter aí, vai ser uma rinha atrás aí dessa moça aí da Vidia, que há 20 anos está nesse lugar. Bom, esse é um capítulo interessante e um pouco diferente, né? Se a gente parar para pensar, pessoas que têm dinheiro para você ter todo tipo de profissional, de repente colocar, não sei, parentes em clínicas, eu acho muito estranho, né? E, inclusive isso interrompeu a vivência dela com familiares, isolou ela um pouco do mundo. Eu achei uma coisa assim um pouco estranha, até porque, vamos combinar que a Anitta, ela também teve uma boa vivência aí nessa questão de substâncias, né? Até ela se tornar presidente das Casas Pernambucanas, ela também tinha uma vida ali bem, né, dentro de tudo isso. Então, a família tem esse histórico, já é uma coisa que vem ali de bastante tempo entre os integrantes da família, isso não é novidade para ninguém. Então, tudo isso é questionado, tudo isso começa a se tornar um problema que acaba caindo em cima da Christine, que mesmo que ela tentou ali ser reconhecida como esposa, ela não vai conseguir, afinal de contas ela foi casada, então se existe uma história de amor entre elas, não tem provas, né? Pelo menos não o suficiente. Também tem toda a questão do casamento, a gente entende também. Segundo os amigos, eles acreditam que a Christine mais fez isso para de repente conseguir tomar conta da Anitta. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de repente de poder tomar conta dela. Afinal de contas, ela não vê a Anitta há muitos anos e isso tudo machuca muito ela, e talvez esse tenha sido o motivo dela ter feito, né, tudo isso. Quem é que sabe? Nunca saberemos, mas a verdade é que todo mundo ali estava reconhecido e assim ficaria, pelo menos até ali 2025, porque nós vamos saber de primeira mão, porque todo mundo achou tudo um absurdo, tá? Um absurdo, porque o que acontece? Quando a Suzuki foi, né, colocada ali como esposa, aquilo caiu como uma bomba na família. E é nesse momento, então, que nós vamos saber, né, que aconteceu, na verdade, durante a produção do documentário, a Suzuki vai ter a decisão de que ela seria esposa de Anitta. A questão toda dela com o Vicente, essa coisa toda, vai gerar dúvidas, né, ali para o juiz. Vai dar uma olhada no processo e vai dizer o seguinte: tá bom, não vamos reconhecer Christine, mas vamos dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo. E aí, nessa hora, eles dizem o seguinte: não, vamos corrigir isso aqui, porque isso aqui não me parece certo. E Suzuki perde, tá, o posto de esposa de Anitta Harley. Ela não tem mais direito a nada, nem dinheiro, nem curatela, absolutamente nada. Arthur passa a ser então o herdeiro, tá? Então Arthur tem o dinheiro, só que ela não fala com o filho, e aí a gente fica sabendo que ela está vendendo joias para conseguir sobreviver. Então talvez o Arthur também não esteja ajudando ela, tá? Parece ali que o pai é uma pessoa ali um pouco mais presente na vida dele do que de repente a própria mãe ali, a Suzuki. E aí muita gente diz o seguinte, que claro que isso aconteceu porque eles fizeram, né, foi um plano ali que eles acabaram montando e todo mundo acabou brigando ali depois, né, que as coisas começaram a dar certo. E que assim, essa funcionária, que ela serve de testemunha também, ela conta que ela chegava e pensava, né, com ela, que quem ficaria com a Suzuki quando ela não tivesse mais dinheiro. E basicamente é o que está acontecendo com ela agora. Então, e a Suzuki também começa a ter comportamentos que geram uma estranheza. Por exemplo, quando ela ainda podia ir às Pernambucanas e tudo mais, ela usava uma peruca, tá? Usava uma peruca, lentes de contato, e basicamente ali era a representação da Anitta. É como se ela quisesse se tornar a Anitta. Ela estava usando as estampas, ela estava usando o cabelo, ela estava usando lentes de contato. E quando você olhava, né, até a irmã fala que parecia que você tinha contratado uma atriz para representar a Anitta. Então é uma coisa muito complicada para os outros olharem, assim, é estranho, mas aí tem um que diz não, é o jeito dela, e ela também não é considerada uma pessoa que tem algum problema de saúde mental, então basicamente isso faz parte de quem ela é, mesmo que seja um pouco diferente. E aí vocês lembram que o Daniel tinha pedido para que a justiça tirasse a curatela do Arthur, e essa curatela foi retirada e foi dada então
para um curador dativo, tá? Então esse homem aí é uma pessoa imparcial que cuida agora tanto da Anitta como dos negócios. Isso foi uma grande notícia para a família que agora vai poder visitar a Anitta. Até o momento, Arthur continua filho, a gente não sabe se cabe recurso para isso, eu acredito que sim. E aí também vem uma nova surpresa. Se vocês acharam que já tinha acabado, não acabou. Por quê? Quase no final do documentário, né, os documentaristas, a documentarista na verdade, vai receber uma moça que ela já estava tentando entrar em contato há bastante tempo, que tem uma causa na justiça, na verdade uma causa de reconhecimento de, seria de paternidade ou de, enfim, reconhecimento de família. Essa mulher, ela se chama Catarina Teixeira, e a Catarina Teixeira, ela é de Pernambuco. Ela tem 64 anos e foi adotada pela família Teixeira com 3 meses de idade. A questão é que o pai dela, ele trabalhava para a família Lundres há muito tempo. E a família Lundres é ali da parte ali de pai, avô e tal, ali da Anitta. E eles tinham ali várias empresas, eram pessoas muito importantes e ele guardava muitos segredos dos Lundres. Um dia, ele chega em casa com essa menina de 3 meses e quando ele ficava bêbado, ele dizia para ela que, na verdade, ela era filha de um alemão com uma mulher brasileira. Então, ela acredita que ela é parente da Anitta. Ela não sabe se é irmã e ela também não sabe se ela pode ser filha, mas é contado que ele chegou, então, com essa criança e ela até acredita que ele recebeu algum dinheiro para criá-la. Porém, isso fez com que a mãe sentisse muita raiva dela e também fez com que tratasse ela como empregada. Então ela era empregada na casa desde muito cedo, até que depois ela se casou, a vida continuou, mas ela quer muito saber se ela tem algum grau de parentesco. Depois entra toda uma coisa religiosa, que ela teve uma revelação, entra um pastor que teria trabalhado também para os Lundres, que disse que ela se parecia muito com aquela família. Então hoje se aguarda um resultado de DNA para saber se essa mulher, Catarina, é ou não parente de Anitta, e se for parente de Anitta, quem ela é? Uma irmã? Uma filha? Ninguém sabe. Acontece que no meio de tudo isso tem uma coisa que ninguém conta e nem contava. Anitta, mais uma vez, era uma mulher esclarecida. Vocês lembram que eu disse assim pra vocês? Olha, como que ela ia dar uma casa de tantos milhões a Anitta? Era inteligente. A Anitta saberia que custaria muito dinheiro manter essa casa e de repente dar a casa e não deixar dinheiro para Suzuki não seria uma coisa muito esperta a se fazer. Só que acontece que ninguém pensa que a Anitta deixou um testamento, tá? A Anitta deixou um testamento que não é confirmado pelo advogado dela se ela chegou a registrar ou não, mas ele participou da leitura desse testamento, do esboço desse testamento, e ele não revelou se esse testamento foi registrado ou não, mas ele solta muito assim, muito quase subliminar ali, ele diz que era estranho pensar que teria Suzuki e Arthur basicamente nesse testamento, nessa dinâmica. É que a Anitta deixa as coisas para os sobrinhos e não tinha nada para Suzuki nem nada para o Arthur. Por sua vez, a Suzuki afirma que tem um testamento e que esse testamento vai ter que aparecer e que ela diz que no dia do AVC muitos documentos foram levados da casa, ela não se deu conta e provavelmente ali se levaram o testamento, ela não pode dizer. Outros dizem que se o testamento fosse desfavorável, que quem teria dado, se esse testamento existir e tiver sumido, quem deu fim foi alguém que não se beneficiaria do testamento. Mas o advogado meio que não quer revelar, porque ele, claro, ainda representa a Anitta, mas ele deixa entender que tem um testamento. Pelo menos foi o que eu consegui entender. Se não for isso, vai ser uma surpresa, mas pode ter uma reviravolta. Afinal de contas, ela já está em coma há muito tempo e as chances dela acordar são muito pequenas. E o dia que ela se for, e é o que muitas pessoas torcem que aconteça, principalmente as amigas, esse testamento vai ter que aparecer. E se ele já tiver sido registrado e entregue para o advogado, aí ele vai ser lido e muito dessa verdade vai vir à tona. Como, por exemplo, vai ser estranho Suzuki e Arthur não estarem no testamento dela se de fato ela foi, a esposa da Suzuki e a mãe do Arthur. E aí as coisas podem ficar bem complicadas. Foi por isso que eu disse que o ideal teria sido, de repente, fazer um pé de meia, porque se não estiver no testamento, nada vai ficar de pé. Um dia as joias vão acabar, a Suzuki não vai mais conseguir manter a casa
e as coisas podem ficar muito sérias. E muitas outras coisas podem estar nesse testamento também, principalmente envolvendo os sobrinhos, e não dá para saber quem vai ficar com o quê. Hoje, a disputa e a luta é com ela apenas dormindo, que é como ela se encontra, mas o dia que ela não estiver mais aqui, aí a coisa será definitiva. Não vai ter decisão judicial, não vai ter nada disso, existe um testamento. Com certeza, se existir, eu acredito que um documentário também será feito sobre isso, talvez um novo documentário contando mais, aí de uma forma um pouco mais completa, mas é uma coisa a se pensar. E o que eu fico, imaginando, assim, todo o documentário eu fiquei imaginando o seguinte, eu assisti por 2 vezes e eu fiquei pensando assim comigo, meu Deus, você revendo o documentário, sabendo, e você pensar que tem, pode ter ali um testamento, você fica pensando, meu Deus, essas pessoas estão nessa situação e de repente vem um testamento e todo mundo, ó, cortado. Como é que fica, Como é que fica? Como é que vai ficar essas decisões? Como a justiça lida com isso? É uma situação complicada. Muitas pessoas também deixaram testamentos e tudo isso é contestado, Tivemos aí uma grande confusão com o testamento do Gugu e, enfim, eu acredito que isso já se resolveu e que a vontade dele foi respeitada, mas não sabemos aí como a justiça ela vai lidar com tudo isso aí futuramente, sem contar que temos a Vidia, que se ela acabou também deixando um testamento se resolver a parte da Vidia, isso também pode ser uma brecha para, de repente, eles contestarem o testamento também. Isso tá com cara de situação que nunca se resolve. Sabe aquelas brigas por espólio que nunca se resolvem enquanto o patrimônio ele vai ficando cada vez menor. Porque se existe uma oportunidade de pegar alguma coisa de Anitta, de repente, o momento é agora. Porque depois, aí já não se tem mais certeza. Porque quando tiver, de fato, um óbito, aí o que acontece é que a justiça coloca tudo ali, cerca tudo e aí é difícil você fazer esse desvio. Mas enquanto ela tá viva, não é assim tão difícil. Mas aí a gente confia, claro, aí na lisura de todo mundo e também nas decisões judiciais. E deixando claro que nenhuma decisão aqui foi contestada, pelo menos ninguém contestou aqui, nem o documentário, nem eu estou contestando, apenas estou colocando o que o documentário traz de impressão pra gente. Mas é claro que essa é a minha impressão e o documentário ele é feito justamente para mostrar pra gente aí de repente uma história, contar a história, as versões que aparecem, quem decide se comunicar, quem não quis se comunicar, e daí as pessoas assistem e tiram a sua conclusão. Afinal de contas, isso também não vai fazer diferença nenhuma na vida dessas pessoas, a nossa conclusão, mas é claro que a história é essa, é interessante, é uma marca, vamos dizer aí, é uma empresa que marca sim um pouco da história do Brasil, e a gente precisa falar que é uma história e tanto, assim, de tirar o fôlego. Aparecem situações de todos os lados, de 2 esposas a um filho, a de repente briga com irmãos, e de repente uma sobrinha que está há 20 anos em uma clínica, e de repente agora até uma irmã. Então, ou filha, seria bem mais estranho. Aí, enfim, vamos esperar, vamos aguardar. Provavelmente aí esse exame vai acontecer aí num futuro próximo. E aí, se tiver mais informações, eu faço questão de atualizar vocês, porque eu, sinceramente, fiquei bem curiosa. Gostaria muito de saber, mas parece que isso não está aí afetando ninguém. Todo mundo diz que não teria como isso ser verdade, mas é aquilo, o DNA não mente. Então, seria muito bom, Normalmente, quando acontece isso, a gente sabe que é difícil, dar positivo, mas não é impossível. Não é impossível. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam aí desse meu resumo dessa série, que é uma série densa, com muita gente, com muito nome. Posso ter esquecido alguém, com certeza posso ter esquecido alguém, mas em suma, o mais importante de se saber, eu acho que eu consegui trazer para você. Espero ter conseguido passar bem essa história. Acho que vocês entenderam porque eu dividi em 2 partes. É muita coisa e foi muito legal trazer essa história para vocês. Eu gostei bastante, agradeço a todos vocês que assistiram também. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente domingo, super beijo e até amanhã, segunda-feira. Fui!